E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma aula de Educação Física. Meu nome é Giovanni, professor Giovanni de Oliveira. Sou do Colégio CBW e nós estamos trabalhando esse bimestre o basquete. Mas antes de começarmos a matéria de basquete de hoje, vamos fazer um alongamento, mas um alongamento um pouco diferente, um alongamento um pouco relaxante para nós, né? Vocês podem estar ouvindo aí a musiquinha de fundo. Vai ser um alongamentozinho diferente para quem está começando a semana, para quem está terminando a semana dar uma relaxada também. A gente vai trabalhar um pouco o alongamento junto com a respiração, tá bom? Hoje de novo, mais uma vez, eu tô aqui sem tênis, tá? Porque nós vamos fazer um alongamento mais tranquilo e eu sugiro que se vocês estiverem de tênis, tirem o tênis, fiquem só de meia ou fiquem descalço, tá? Fique o mais relaxado possível para a aula de hoje, para deixar um pouco bem leve mesmo, para a gente dar aquela relaxada para a gente seguir firme aí nos estudos, ok? Primeira coisa, a respiração, muitas vezes nós respiramos de um modo errado. Nós respiramos de um modo de que nós não puxamos o ar e não colocamos o ar para fora da maneira correta. Ah, professor, mas eu não sei respirar? Muitas vezes não, principalmente fazendo alguma atividade física. A gente tem o costume de puxar o ar esvaziando o pulmão, o diafragma, e na verdade nós temos que puxar o ar, enchendo o corpo de ar e depois colocando o ar para fora. É simples, mas nem sempre a gente faz corretamente. A gente puxa o ar colocando para fora, tem que encher, ok? Enche o diafragma, pulmão, coloca para fora, ok? Mas primeiro, vamos lá. Uma coisa que nós temos que aprender é a postura de sentar. Nós temos o costume de sentarmos de todas as maneiras possíveis, menos da maneira correta, porque muitas vezes a maneira correta incomoda. Tem muita gente que senta e curva para frente. Tem muita gente que no lugar de encostar as costas no apoio da cadeira, simplesmente encosta a parte de cima do corpo, fazendo com que essa parte fique toda sem apoio nenhum. Então vamos lá. Para nós fazermos a respiração correta, eu vou até tirar o meu apoio aqui para facilitar para vocês. Rapidinho. Ah, gente, lembrando que esse é um formato de vídeo diferente, como eu já falei para vocês. Esse vai ser um formato de vídeo onde vai ter poucas edições de vídeo. Por quê? Eu quero passar para vocês, a ideia é passar para vocês como se fosse uma aula mesmo, tá? Como se fosse uma aula presencial, uma aula que vocês estão tendo pelo Zoom. Vai acontecer de cachorro latir, vai acontecer de carro passando na rua, mas a nossa intenção é passar para vocês como tem que ser, ok? Aí como se fosse um vlog mesmo. Então vamos lá. A postura correta na hora de sentar, os pés meio separados, tá? Os ombros sempre em linhagem do corpo, lombar. A gente faz um leve desvio para dentro na coluna, um leve desvio, não é torto, um leve desvio. E a cabeça sempre reta. Então vamos lá. Fica muito fácil, mais fácil você respirar quando você está na postura correta. Então a postura correta é essa, mais ou menos essa. Então você puxa o ar, enchendo o corpo, tá? E solta pela boca devagar. Puxa. Beleza? Primeira aprendizagem. Então você
vai puxar o ar com o nariz, vai circular o ar e vai jogar o ar para fora devagar com a boca, tá ok? Primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos fazer os nossos alongamentos normais que nós estamos acostumados. No lugar de contar até 10, você vai me acompanhar, tá? Porque eu vou contar de mente para a gente não quebrar muito esse clima que nós estamos tentando criar aqui de relaxamento, ok? Então vamos lá? Ah, professor, qual é o segredo desse alongamento? É o seguinte, quando você começa a fazer o movimento, você vai puxando o ar até chegar no objetivo maior. Por exemplo, você vai puxando o ar, chegou com a mão na frente, você segura por alguns segundos, e quando você soltar, você vai colocando o ar para fora. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Ok? Fazendo essa sincronia de respiração mais movimento para ter uma melhor eficácia. Tá ok? Então vamos lá, ó. Vamos repetir isso mais 2 vezes, vamos lá. Ok? Agora nós vamos alinhar nossos braços na altura do ombro, tá? E, essa parte do braço ela vai ficar mais ou menos alinhada, reto. Essa parte também reto. E nós vamos abrir um pouco mais os braços, tá bom? O que nós vamos fazer? Mesma sequência de respiração. Puxa enquanto respira, enquanto faz o movimento, chegou no objetivo, quando for voltar para o começo, vocês vão inspirar, vamos colocar o ar para fora, tá? Então vamos lá, ó. Pro outro lado. Vocês podem ver que faz um pouco de pressão nessa parte do corpo, tá? Então vamos lá, ó. A cabeça vai junto, só vira só essa parte da lombar, ok? Vamos lá, vamos fazer 2 vezes seguidas.
Agora vamos lá. Não sei se vocês vão dar pra ver meus pés por causa do tapete, tá? Mas é o seguinte. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer pequenos movimentos. Solta o braço. Vocês vão fazer pequenos movimentos com a parte do pé, levantando e abaixando o pé. Mesma coisa, seguindo a respiração. Postura correta, olhando pra frente. Quem quiser fechar o olho pode fechar e ficar só me ouvindo, tá? Mas vamos lá, ó. Fecha o olho, quem quiser. Puxa. Solta. Ok, beleza? Agora nós vamos fazer uma parte mais prática e trabalhada no chão. Então vamos lá. É o seguinte, nós vamos deitar. É o que todo mundo quer fazer, né? Hoje, mas como nós estamos em aula, só depois de terminar as aulas, vamos colocar o pé reto, as mãos desse jeito. Não sei se está dando para vocês verem. Nós vamos fazer um movimento de levantar e solta. Quando você estiver levantando, você vai respirar. E quando você estiver abaixando, você vai expirar. Tirar o ar, jogar o ar para fora, tá? Então vamos lá. Olhando para frente e... Ok? Agora vamos fazer o outro exercício de respiração, que é usando os braços. Agora vocês vão levantar os braços e vão relaxar. Mas a postura é pernas dobradas, tipo em triângulo. Vocês vão abaixar, olhar sempre para frente, juntar os braços em paralelo com o corpo e vão fazer o seguinte, simples, é bem simples esse. Quando vocês estiverem respirando, puxando o ar, vocês levantam o braço e à medida que vocês forem soltando o ar, vocês vão abaixando o braço. Assim, ó.
É isso, pessoal. Essa foi a parte. Vou pegar meu banquinho aqui. Essa foi a parte do alongamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ser um alongamento diferente. Provavelmente semana que vem tem a presença da professora Liana junto com a gente. E agora nós vamos cortar aqui, vamos tirar a música e vamos para a nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Voltei, pessoal. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre um tema que normalmente a gente estuda sempre. Educação física, estuda em específico sobre o basquete, que é a história do basquete. Todo mundo tá meio que cansado de saber quando foi criado o basquete. Em 1891, o basquete foi criado por Naismith, James Naismith. Tá, mas vocês sabem quem é James Naismith? Naismith. Pois é, pessoal. James Naismith. Hoje, antes de nós começarmos a história do basquete, nós vamos começar com a história de quem criou o basquete. James Naismith. Eu queria ter um filho com sobrenome Naismith. Legal, né? Para pronunciar. Francisco Naismith, Kleber Naismith, Sid Clay Naismith. Cara, é massa, mas vamos lá. Eu tô aqui com a colinha, pessoal. São algumas anotações que eu fiz, tá? E fala um pouco relacionados a datas. E assim, eu não sou muito bom de lembrar datas. Eu lembro de histórias, do que aconteceu, mas não estou muito bom de lembrar datas, tá? Vocês têm a facilidade de poderem anotar aí no caderno, depois que vocês assistirem, a aula vai ficar disponível, então é bem legal vocês irem pausando e tal. Depois nós vamos, numa futura revisão, nós vamos voltar relacionado a isso, a questão de datas, mas não se prenda muito a datas, porque como nós vamos falar de histórias, para a gente seguir uma ordem cronológica, eu vou colocar as datas aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Rapidão, peraí. É porque eu fico um pouco preocupado para ver se está gravando certinho para vocês, para eu não perder nada. Então vamos lá. James Naismith, o criador do basquetebol. Ele nasceu no Canadá. Ele nasceu em Almont, que fica no Canadá. Então, James Naismith, criador do basquete, ele nasceu no Canadá e não nos Estados Unidos. Hoje o basquete é uma potência nos Estados Unidos, mas é o grande esporte praticado do Canadá também. Então, James Naismith nasceu no Canadá. Ele é uma pessoa, uma criatura canadense, ok? Ele teve uma época que ele parou os estudos e falou, não tá dando para estudar, ficou um tempinho parado, dificuldades financeiras, familiares e tudo, e ele só voltou a estudar depois de um tempo. Ele se formou, e o engraçado, interessante aqui, vamos lá. James Naismith, criador do basquetebol, a sua primeira formação não foi educação física, tá? James Naismith,
ele é formado em artes na Universidade de McGill. McGill. Então, assim, é bastante interessante isso. Segura essa informação. James Naismith teve sua primeira formação em artes e não em educação física. Então, ele teve sua primeira formação em artes. Tá? Ele nasceu em 1861. Não sei se eu falei lá, mas ele nasceu em 1861. Em 1884, ele se casou pela primeira vez e teve 5 filhos. Então, James Naismith, nascido no Canadá, se formou em arte, se casou e teve 5 filhos. Ele começou a estudar na escola presbiteriana e se formou em teologia. Peraí, vamos lá. Canadense, não americano, ele é canadense. Ele tem a formação em artes e teologia. Ele se tornou pastor e inventou o basquete. Como pode isso? Como pode isso acontecer? Ter acontecido? Acontece. Né? Às vezes nem tudo que a gente planeja vai de acordo com o que a gente quer, né? Tipo assim, a gente planejou uma coisa, a gente quer aquilo, mas às vezes acontecem outras coisas. Na vida é assim. E James Naismith não foi diferente. Quantas pessoas vocês veem formadas em direito e trabalham em outro tipo de coisa? Às vezes é empresário, é formado em educação física, mas trabalha em um administrativo. Acontece essas coisas. Tá? E ele começou a trabalhar com educação física nessa mesma época que ele se formou pastor. Então, assim, ele se formou pastor em 1890 e ele começou a trabalhar com educação física em 1890. Tá? 1890. Ele se formou pastor em 1890 e começou a trabalhar com educação física em 1890. Ele não tinha formação, mas começou a trabalhar. Não vou julgar a forma de trabalho naquela época, que até que não é nem no Brasil, nem sei como é que funciona essa questão lá. Só tem que ele não tinha essa formação. Tá? Ele começou a trabalhar como instrutor. Hoje a gente chama de monitor. Pessoas que estudam educação física e trabalham em escolas, por exemplo, estudam pedagogia e começam a trabalhar auxiliando escolas, é chamado de monitor. Então foi mais ou menos isso, só tem que ele ainda não estudava, ok? E ele deixou... Aí vamos começar a entrar na história do basquete agora. Ele deixou o trabalho, a função de pastor, e ingressou eu vou falar isso aqui e vocês vão lembrar facinho, Associação Cristã de Moços. Para quem não lembra o que é a Associação Cristã de Moços, é basicamente onde tudo acontece no esporte. Ok? Onde tudo acontece no esporte. Associação Cristã de Moços. Pausa aí, rapidinho. Voltando, pessoal. Desculpa, um probleminha técnico, tá? Então, vamos lá. Então, ele deixou de seguir a sua função de pastor
e ingressou na Associação Cristã de Moços, aonde eu falei que tudo acontece com o esporte, tá? Futsal, quem não lembra aí, futsal mês passado, nós falamos sobre isso, mas só tem que aconteceu no Uruguai, tá? E agora aconteceu em uma escola em Springfield, onde ele começou a trabalhar como professor de educação física também, ok? Vamos lá. Em 1891, Naismith ele criou o basquete, 1891, ok? Data, criou o basquete. Vamos continuar com a história de Naismith. Naismith, ele ainda conseguiu, em ele começou, em 1898 ele começou a trabalhar como técnico de basquetebol, como técnico de basquetebol. E ele começou a lecionar medicina na faculdade. Então vocês veem aqui que ele começou com uma formação e foi indo, teve outras formações, começou a trabalhar. Então, assim, aquela história de que foi formado em arte lá do começo, eu acho que ele, pelo menos aonde eu vi tudo, Naismith nem trabalhou com isso. Trabalhou com outras coisas, mais voltadas para o esporte, tá? Como professor de educação física. Ele publicou um livro chamado A Escola Moderna. Então, Naismith publicou um livro chamado A Escola Moderna, que é um livro sobre educação física, tá? Continua Naismith na área de educador físico, ok? Em 1912, ele encerrou a sua carreira de técnico. Ele teve um retrospecto. Para quem inventou o basquete, acho que foi meio frustrante. Por quê? Porque ele teve 53 vitórias e 58 derrotas. Então ele perdeu mais que ganhou. Hoje em dia, trazendo para nós aqui, hoje em dia, toda vez que. Quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequenininho, quando eu era um molecotezinho que ficava no meio da rua, com o pé sujo e barriga de fora e correndo debaixo do sol o dia todo, a gente, a gente que era mais velho e tinha os outros menores, a gente fazia os esportes, que a gente brincava, as brincadeiras, porém, a gente sempre fazia regras que nos beneficiavam. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca falou uma coisa e depois colocou uma regra no meio? Pois ficou bem claro que Naismith não fez isso. Ele criou o esporte, criou o basquete, ele colocou as regras principais do basquete, algumas regras mudaram, outras regras continuam até hoje, a altura de cesta, como é que se dá o início do jogo de basquete, duram até hoje, e ele não tentou tirar vantagem porque ele era o idealizador do esporte, né? Então, Naismith, ele teve mais derrotas do que vitórias como técnico de basquetebol. Então, Naismith foi incrível. Naismith fez muita coisa na vida, cara. Acho que se Naismith fosse vivo hoje, né? Fosse nos dias de hoje, ele seria tipo um seu Madruga do Chaves, né? Ele acho que fez de tudo na vida, trabalhou de tudo. Olha só, essa informação, segura essa informação aqui. Naismith foi designado capitão do primeiro regimento da Infantaria de Kansas.
Então, assim, caramba, Naismith era de um lado, fez arte, pastor, professor de educação física, é, monitor de educação física, aula de medicina na Universidade de Kansas e agora capitão da infantaria de Kansas. E tipo assim, e ele foi pro México em uma missão da militar. Ele passou 4 anos no México. Então assim, ele trabalhou na parte militar também. E depois foi nomeado ministro da igreja presbiteriana. Caramba, assim, foi uma pessoa que viveu, fez o que quis, fez com muita intensidade o que quis. Então, na Smith, assim, a gente vê muito esses criadores como, tipo assim, foi o acaso, foi no acaso que ele criou. Tipo, ele estava em casa e teve a ideia de inventar o basquete, de inventar o vôlei, de inventar o futsal, de trazer essa adaptação para o futsal, de inventar o futebol. Cara, não. Essas pessoas, elas, elas estudaram muito, elas tiveram as ideias. Hoje é muito fácil falar passou 4 anos lá no México. Caramba, nós estamos há 4, 5 meses em casa de quarentena e nós estamos é, loucos para sair, para encontrar uma pessoa, para encontrar outra. Não, ele passou 4 anos num país onde não é o que a família dele vivia, onde com pessoas que no começo eram pessoas totalmente que ele não conhecia, defendendo o seu país. Então, assim, 4 anos. Ah, é, estudou 10 anos, 5 anos. Então, assim, é muito tempo, gente. É muito tempo. A gente coloca as coisas que aconteceram no passado por data como se fosse pouquíssimo tempo, como se tivesse passado no instalar de dedos. Na verdade, não. Então, assim, Naismith estudou muito mesmo, porque ele conquistou muita coisa, porém ele teve que se dedicar muito a essas coisas, tá? Naismith foi, além de pastor, ele tinha se aposentado do basquete, mas virou diretor da Universidade de Kansas, que ficou lá por um tempo muito grande na Smith, ficou lá um tempão. Só em 1927, ele é de 61. Em 1927 que ele conseguiu a cidadania americana, fazendo o que ele fez pelo basquete, que hoje é o basquete nos Estados Unidos, tá? O esporte gigante, isso apenas 13 anos antes dele morrer. Apenas parece pouco, mas é muito tempo. Mas, porém, mais pro perto do final da vida do que de quando ele nasceu. Ok? No dia 7 de agosto de 1936, aconteceu o primeiro jogo de basquete em Olimpíadas. Caramba, deve ser espetacular assim, né? Você criar uma coisa e simplesmente acompanhar a sua criação, o tamanho da sua criação em um mega evento, né? Teve muito tempo. 91, desculpa, 91, 1901, 1911, 1921, 1931 e 1936. Então, depois de 45 anos de criação do basquete, ele teve a primeira participação em esporte olímpico. Poxa, deve ser muito gratificante mesmo você conseguir ver. Porque tem muitas pessoas que acabam criando coisas e elas só
tomam uma proporção gigantesca desse tipo depois que elas morrem. E assim, bastante coisas, principalmente pinturas, livros, as pessoas na parte mais da arte mesmo, depois que as pessoas morrem que dão um valor, que se tornam conhecido. Eles não conseguem ver isso em vida, ter esse retorno em vida, entendeu? E na Smith conseguiu. Pouco tempo depois, 4 anos depois, não, antes, 3 anos depois, na Smith se casou pela segunda vez, tá? Porém, em 1940, ele faleceu. Ele faleceu por ataque cardíaco. Quantos anos? Vamos lá? De 61 para 1861 para 1940, exatamente 79 anos. Então, essa é a história de Naismith. Eu quis trazer para vocês, antes de tudo, isso, que nada acontece por acaso, tá, gente? Vocês sempre plantam, regam, depois colhem. E isso leva um tempo até finalizar esse processo. A mesma coisa foi na vida desses criadores. Eles simplesmente não tiveram uma ideia, no outro dia criou e no outro dia teve reconhecimento. Não, ele teve a ideia, tenho certeza que teve muitas dificuldades, muitas pessoas falando não para ele, muitas pessoas falando que ele é doido de inventar outro esporte, que o esporte era sem graça, que não gosta de participar desse tipo de esporte, mas ele seguiu firme. E hoje o basquete são um dos 4 esportes coletivos mais famosos do mundo mesmo. Estão entre 4, 5, futebol, vôlei, basquete, futebol americano e o beisebol. 5. Então, assim, dos esportes coletivos de uma grandeza mundial, o basquete é muito grande hoje em dia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula mais conversada com vocês, dessa aprendizagem diferente, coisa que a gente não tinha estudado ainda. Se quiserem, vão lá, anotem as datas, vai ter um exercício de fixação para vocês aqui embaixo. Esta semana tem, aqui no formulário, tá? E aproveitem aí para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem. Agora, nesse momento, eu vou estar à disposição no WhatsApp de vocês. E qualquer dúvida pode me perguntar que eu terei todo prazer em responder para vocês. Ok? Se cuidem. Vamos continuar na fé, que daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula presencial, seja com basquete, seja correndo. Eu acredito que todos têm essa vontade, mas está cada vez mais perto, ok? Até mais e até a próxima aula!